Um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia é criticado por irmãos na fé, pelo fato de ser ele um membro ativo e fazer o trabalho de Deus com alegria. Os críticos diziam que este primeiro amor iria passar, assim como o primeiro amor deles também haviam passado. Presta bastante atenção na resposta do pastor. Olha só. Eu tenho 41 anos de adventista. 41 anos. Eu queria ter bem mais. E muitas vezes eu ouvi uma expressão que a gente frequentemente repete, aquela expressão sobre o primeiro amor, não é? O primeiro amor. E quando eu entrei na igreja, havia um irmão que ele contava irmãos que o criticavam, e ele era bastante ativo, muito missionário, e os outros o criticavam dizendo assim: a gente já foi assim também, nós já fomos assim. Um dia esse teu fogo aí vai acabar, vai passar, você está no primeiro amor agora, isso vai passar. Eu tenho 40 anos de adventista e tenho 30 anos de casado. O meu amor pela minha mulher ainda não passou. E eu quero falar uma coisa para vocês sobre crentes que perdem o primeiro amor. É porque nunca amaram a primeira vez. Sinceramente. Sabe por quê? Queridos, quanto mais você olha para Jesus, mais você vai amá-lo. Sim ou não? Cristo é tão encantador que quanto mais você se aproxima dele, mais você vai ficar encantado. Quanto mais você olha, mais você se apaixona. Quanto mais você olha a Jesus, mais você tem para descobrir. Quanto mais você chega perto, mais atraído você se torna. Então eu não entendo como algumas pessoas dizem assim: eu perdi a atração por Jesus, eu perdi o amor por Jesus. Não, irmãos. Tem horas que eu estou profundamente ferido com pessoas da igreja. Aí eu me lembro que a igreja de Jesus, eu trabalho para Ele. Eu trabalho para Ele. Entendeu? Essa é a razão. Vou sair da igreja porque eu estou magoado com fulano, cicrano, bertrano, estou triste com o pastor. Não espere perfeição de mim, não. Não estabeleça a sua fé em mim. Nós precisamos olhar para Jesus. Somente para Jesus. Então, quando Jesus nos chama, Ele diz assim: eu chamei vocês para que vocês vão e deem fruto. Deem fruto. Que fruto? Os frutos do Espírito que eu já falei. Mas para que vocês trabalhem também. Entenderam? Trabalhe. Para que você possa, quando Deus te chamar para trabalhar na sua obra, você diga: Senhor, estou aqui disponível. O que é para fazer? Disponibilidade. Nós somos embaixadores, nós fomos tirados da lama, nós éramos escravos, nós fomos escolhidos pela graça, o nosso nome está escrito no livro da vida, amém? Deus seja louvado por isso. Pensa numa coisa gratificante, é quando você entra na igreja e você canta. Entendeu? Quando você canta, a mensagem bíblica vai ter mais significado na tua vida. Você se envolve, você interage, você fica como uma esponja absorvendo a palavra de Deus na tua vida. Então, crente que chega na igreja, não canta, fica aí largado, olha para um lado, olha para o outro, olha para o celular, pensa só nos problemas, ele vai sair daqui tão cansado, triste quanto entrou. Nós precisamos ouvir e nos deixar influenciar pela palavra de Deus na adoração. Agora, queridos, nós fomos salvos pela graça. Agora, mesmo sendo salvos pela graça, a segunda parte do que eu quero falar é que o mundo odeia a Jesus e odeia os de Jesus. Como? Como assim, pastor? Como funciona isso? Como funciona? Jesus está dizendo aqui: olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele, vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Uma das coisas difíceis às vezes de entender é essa nossa relação tensa entre estar no mundo e não ser do mundo.
Às vezes isso dá um nó na cabeça. É para se misturar com o mundo ou não? Como é que eu vou pregar sem me misturar? Como é que funciona isso na verdade? Nós precisamos estar no mundo. Nós somos do mundo no sentido de que nós nascemos aqui. Mas o grande detalhe é que nós estamos no mundo de passagem. Esse é o ponto. Nós somos peregrinos. Somente isso. Nós somos peregrinos. Como peregrinos, passageiros, nós precisamos compreender o seguinte: a minha linguagem não é a do mundo. O meu estilo de vida não é o do mundo. A minha forma de agir não é a do mundo. O mundo tem uma ética, e quando eu falo em mundo, eu estou falando mundo no sentido moral. E é no sentido moral que o Senhor Jesus disse assim: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Ele diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás é o pai da mentira. A sua ética está fundamentada no engano, na astúcia, na malícia, e é isso que ele faz. Agora, quando Jesus diz assim, vocês não são do mundo, ele está dizendo o seguinte: vocês não pertencem ao mundo. E nesse sentido ele fala de Satanás. Ele está dizendo, eu já vos tirei de lá, eu vos comprei do mundo. O senhorio de vocês não é mais do mundo. O mundo não é mais o senhor da vida de vocês. Eu é que tenho que ser. Agora ele diz o seguinte para o cristão que verdadeiramente entendeu isso aqui. Ele diz assim, o mundo vai odiar vocês. Quando João escreveu, irmãos, no ano 96, Paulo tinha sido martirizado. Pedro tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi o primeiro a ser decepado pela espada de Herodes. Ok? Marcos morreu arrastado por carruagem na cidade de Alexandria. Lucas, lá na Grécia, foi colocado amarrado numa oliveira e foi asseteado com flechas. Tomé, que era o discípulo incrédulo, que disse que nunca sairia de Jerusalém para pregar, e ele disse, Jesus um dia disse para ele, a tradição diz isso, que Jesus apareceu para Tomé e disse assim, vá pregar na Índia. Ele disse, eu não vou não. Eu só vou se o Senhor me levar para lá. Tomé era muito sincero. Aí um dia veio um embaixador da Índia, encontrou Tomé, o embaixador lá, veio em nome de um rei, disse assim, o rei fulano de tal mandou chamar você para pregar na Índia. Ele disse assim, agora eu vou. E foi, e morreu na Índia. A igreja cristã do sul da Índia nasceu graças ao trabalho de Tomé. André foi crucificado numa cruz em X, lá na Grécia. Mas tudo indica que André pregou até na Rússia. E por isso André é o padroeiro da Rússia e da Escócia. Ok? Todos os discípulos de Jesus já tinham morrido quando João está escrevendo isso aqui. O louco do Nero, no ano 67, aproximadamente, ele tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Era terrível ser cristão nessa época. Você não precisava ter cometido crime nenhum. Bastava dizer que era cristão, para que você fosse colocado na fogueira ou nos teatros de execução. Você já pensou? Milhares de cristãos serem colocados nos anfiteatros, derramavam sangue em cima deles, depois soltavam os cachorros. Você já pensou? Você ser rasgado vivo por cães? Serviam de sparring para os gladiadores. Quantas e quantas vezes os cristãos eram empalados, melados de piche, tocavam fogo neles, para servir de tocha humana, enquanto sádicos como Nero faziam corridas de bigas. Qual era o pecado? Ser cristão. Naquela época, se caía um raio, a culpa era do cristão. Se o rio enchia, era a culpa do cristão. Se tinha seca, era a culpa dos cristãos. Se tinha uma mortandade, uma epidemia, alguma coisa, era a culpa dos cristãos. Qualquer desgraça que acontecesse, era a culpa do cristão. E qual era o pecado desses homens? Qual era o erro deles? Por que tanto ódio? Porque Jesus era novo no mercado religioso da época. Só isso.
A religião era do imperador. O culto principal era ao imperador. O culto ao imperador foi estabelecido em todo o Império Romano. Historicamente falando, a princípio os imperadores não queriam estabelecer esse culto. Mas o povo mesmo, irmãos, começaram a festejar os imperadores. E acabou tomando corpo isso. Tinha um discípulo de João chamado Inácio. Inácio, um dia foi chamado por um procônsul e disse assim: Inácio, você está velho, 80 e tantos anos, negue Jesus. Ele disse: não posso. Você vai ser morto. Você vai ser morto. O cara queria salvar a vida de Inácio. Ele disse assim: você vai ser morto. Negue Jesus. Ele disse: não posso. Ele disse: por que não? Basta você dizer no tribunal: olha, eu nego Jesus. Ele disse: não posso fazer isso. Ele disse: por quê? Faz 86 anos que eu sirvo a Jesus e Ele nunca me fez mal nenhum. Por que eu negaria agora? Aquele homem fez tudo para salvar Inácio pela negação da fé. Inácio disse: não, não posso. Levaram para a fogueira. Enquanto a fogueira crepitava e queimava aquele santo homem de Deus, ele orava pelas pessoas ao redor. Quando nós olhamos então para a situação da atualidade, a gente diz assim: olha como as coisas mudaram, né? Mudaram mesmo. O que foi que mudou? Foi o mundo que mudou ou foi a igreja que mudou? A igreja. Foi a igreja que mudou. Queridos, alguém perguntou um dia desses para um pastor o seguinte: pastor, se a igreja for perseguida, ela será mais fiel? Ele disse: não, se ela for mais fiel, ela será perseguida. É exatamente o contrário. Jesus é o mesmo. E eu quero dizer uma coisa para vocês: não achem que as coisas estão boas, irmãos, que não estão. Não estão. Por que não estão? Porque nossos valores são diferentes. Os nossos valores, assim como Jesus era diferente, a sua palavra é diferente. A palavra de Deus é exigente. Às vezes eu leio coisas aqui no Evangelho que eu fico impressionado. Por exemplo, Jesus diz em Mateus 10:34: não vim trazer paz à terra, mas espada. Quem lê isso fica assim, abismado, e diz assim: que é isso? Mas qual é o sentido? Ele diz assim: eu vim causar divisão nas casas. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, e etc e tal. Aí Jesus faz uma declaração difícil de ser assimilada: quem não me amar a mim mais do que pai e mãe não é digno de mim. Olha que declaração absoluta, absurda, né? Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição, caso você queira acompanhar a mensagem por completo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e também não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus te abençoe.